Falando aqui de um outro assunto que a gente tem abordado, é o transporte escolar. O transporte aqui na nossa região do litoral, sempre com muitos problemas, muitas dificuldades. Um dia tem, outro dia não tem. Enfim, foi um assunto tratado na Assembleia Legislativa do Paraná. Acompanhe. Na última semana, uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Paraná reuniu estudantes, representantes de instituições de ensino e autoridades públicas para discutir os desafios enfrentados por quem depende do transporte universitário. A iniciativa surgiu após relatos recebidos durante uma visita da deputada estadual Ana Júlia do PT ao litoral, revelando que muitos jovens estão em risco de abandonar a faculdade por falta de acesso regular e seguro até as universidades. Então, diante desse cenário, a população do litoral não tem condições de pagar o transporte particular. As vans, por exemplo, que seriam uma opção, tem valores absurdos, né? E manter um veículo próprio com todos os custos envolvidos, como combustível, manutenção, entre outros, não é uma realidade para os nossos estudantes atualmente, né? Por isso que a oferta de transporte público viabilizada pelos municípios e pelo Estado é essencial, porque a falta dele prejudica, para além do desenvolvimento acadêmico desses estudantes, o futuro profissional desses jovens e, consequentemente, o próprio desenvolvimento regional do nosso território. Durante a audiência, alguns alunos relataram as dificuldades enfrentadas dentro do transporte até as universidades. Eles contaram histórias de rotina cansativas, inseguranças e até abandono por parte do poder público. A gente tem até um aluno que, por um período, foi de bicicleta de Paranaguá até Matinhos. E agora ele perdeu a bicicleta, ele foi assaltado, então ele está dependendo de carona ou do transporte da aviação graciosa, né? Então, o nosso objetivo hoje, além de conseguir esses ônibus, é também auxiliar nossos colegas de Guaratuba para que a passagem também seja um pouquinho menor, né? Porque é um custo muito alto, R$20 por dia para o pessoal estar gastando. Então, fica bem complicado. Então, a gente quer o auxílio aí, tanto da aviação graciosa quanto da própria universidade, né? De repente, sei lá, uma parceria, para que as coisas fiquem mais fáceis, para que não haja mais evasão escolar, né? E quanto mais transporte tiver, mais alunos vão ter. E quanto mais formação, mais desenvolvimento para as nossas cidades, né? Principalmente as nossas cidades que Paranaguá, Pontal, enfim, são cidades pequenas que precisam, né, de desenvolvimento. Então, quanto mais a gente ajudar nesse quesito, menos evasão escolar terá, para que possa ter mais profissionais qualificados para desenvolver a cidade. Os estudantes de Guaratuba dependem 100% da aviação graciosa. E a aviação graciosa, ela não atende a nossa demanda, primeiro, de segurança, porque a estrutura dos ônibus, nossos amigos estudantes sabem, não tem nem cinto de segurança. Quando passa naqueles quebra-mola de Pontal, meu Deus do céu, tem que segurar onde dá. Os horários também, eles não são viáveis. Por exemplo, eu, para voltar para Guaratuba, as minhas aulas acabavam 10h30. Eu precisava ficar até as 11h10 na rodoviária, chegar 1h30 da manhã no ferryboat, rezar para Deus para que o ferryboat estivesse lá, ou se não, se ele estivesse do outro lado, seria mais 40 minutos até eu chegar na minha casa. Então, o que acontece? Nós temos universidades públicas de excelente qualidade hoje no litoral, mas o que falta é a acessibilidade, o acesso a essas universidades públicas. E a forma que está hoje o transporte aos estudantes do litoral, eles não garantem, primeiro, o horário, a pontualidade dos nossos estudantes, não garantem a segurança, porque é inconcebível estar em um ônibus sem cinto de segurança andando na BR a mais de 70 por hora, e simplesmente a segurança deles no processo logístico de descer da rodoviária e chegar até a universidade, levando em consideração principalmente os estudantes da noite, que eles precisam sair da casa deles, irem até a rodoviária, depois descer da rodoviária e ir para a universidade pública. Gente, no período da noite, isso é muito perigoso. Se acontece uma coisa com esses estudantes, quem que se responsabiliza? Então, a gente tem que estar aqui hoje para incentivar que a nossa juventude, ela realmente continue a ter essa vontade de ter um ensino superior completo, mas para que eles tenham essa vontade, precisa primeiro ter a possibilidade dela
chegar na universidade. Nessa sessão, os representantes das universidades públicas do litoral do Paraná também reconheceram esse problema que vem afetando os estudantes. Hoje, a Unespar ela tem alunos de todas as regiões, mas a gente percebe que as regiões com maior problema são as regiões que a gente tem menos representatividade, né? Então, hoje, Guaratuba é um problema sério, Guaraqueçaba, para nós, é um problema sério, né? E é o que já foi comentado aqui, é uma desmotivação, então você tem uma evasão muito grande, né? Tem as desistências dos nossos alunos e infelizmente isso, né? Eu como gestor eu sinto que a gente está falhando, né? Porque são os nossos alunos, aqueles que mais precisam, aqueles que não têm condições, que estão passando por essa maior dificuldade. Nós trabalhamos com educação, como o Luiz trouxe aqui, né? Nós estamos trabalhando com educação, capacitando os nossos alunos, propiciando que eles permaneçam no seu território, onde eles nasceram, cresceram e possam ser produtivos, né? E aí, para isso, a gente precisa que eles tenham um acesso de qualidade, com segurança, né? Também trazendo uma outra realidade do campus, os alunos que não conseguem, então, o transporte, eles precisam ficar lá na rodovia aguardando o transporte da Graciosa. E muitas vezes são assaltados, né? E sofrem com essa limitação do transporte. O tema transporte universitário no litoral foi proposto pela deputada Ana Júlia do PT, que reforça esse apelo dos estudantes por melhores condições de transporte até as universidades. E, de fato, a gente percebe que por que essas questões não eram debatidas antes? Porque antes atingia 1, 2, 3 estudantes, mas era uma minoria dos que estavam nas universidades, né? Era uma minoria porque as universidades sempre foram pensadas para as elites. E agora que a gente conseguiu se apropriar dela, e agora que a gente conseguiu colocar que, no mínimo, 50% dos estudantes que ingressarem na universidade vão ser de escola pública, agora essas questões começaram a se tornar um problema de verdade e incomodar o poder público. Porque agora nós, graças a Deus e graças a políticas públicas e às nossas pressões, nós somos maioria nas nossas universidades. Nas universidades públicas que finalmente estão servindo aos filhos dos trabalhadores que, de fato, geram as riquezas desse país. Então, é por isso que não tem solução para esse problema até agora. Porque nós não éramos maioria na universidade. Porque nós éramos 1 ou 2, 3 no máximo. E daí 1 ou 2, 3 no máximo não fazem barulho. Agora nós somos 50% ou mais da universidade. É por isso que agora esse problema está ficando insustentável. E que só a solução emergencial, só o ônibus emergencial, só o voucher, só a ajuda de custo não resolvem mais o problema. Porque nós temos muitos estudantes oriundos das camadas mais vulneráveis dessa sociedade na universidade e precisam estar lá justamente para mudar a nossa realidade e justamente para não estarem mais nesse papel e não estarem mais sendo colocados nessa condição. Tudo que eu ouvi, eu concordo, e foi muito, muito bem colocado, né? Já é uma dificuldade para a nossa juventude estudar e poder chegar até a faculdade. Agora, o deslocamento também, ter essa dificuldade, é impressionante. Eu até vou botar a Antônia nessa roda, você vai entrar mesmo para falar sobre esse assunto, é outro assunto, mas na área de educação, e eu vou te pedir para você dar um pitaco disso também, porque eu achava que isso deveria ter sido resolvido pelas nossas autoridades do litoral, não foi. Então, vamos pedir socorro para os nossos representantes, e principalmente aí a deputada que falou para a nossa reportagem. É impressionante esse, eu acho como um descaso até, porque já mostramos tantas vezes aqui esses problemas, né, Antônia? Pois é, Tony, isso só mostra e comprova o que todo mundo sabe, mas que não convém ficar falando a todo momento. Exato. A educação não é prioridade. Por mais que os nossos gestores digam que ela não é. Não é tratada como prioridade. A gente está falando... Veja, é muito doido, porque se esses estudantes que estão aí lutando para conseguir acesso à universidade, estão brigando para poder estudar, se esses estudantes estivessem na rua fazendo manifestação, seriam chamados de baderneiros. Se eles estivessem
desocupados por aí seriam criticados. Eles estão brigando por algo que é básico, que é a educação, que é conseguir um futuro melhor, não só para eles, para as famílias também. Porque sempre que um estudante chega ao ensino superior e consegue esse diploma, consegue uma colocação melhor no mercado de trabalho, ele não sobe sozinho. Ele sobe levando a família junto, ele sobe, leva pai, leva mãe, leva irmão, ele incentiva as pessoas que estão ao redor para estudar. Verdade. Cadê o incentivo para eles? E tem mais, né? Além do transporte, escolas aí com problemas, falta de estrutura, escolas caindo aos pedaços. Ontem mostramos, desde creche já vem. Creche que está pronta, está fechada. Pois então. Escola que está funcionando, mas não tem estrutura. Centro da Juventude. Aluno que precisa de acompanhamento especializado e não tem professor de apoio, não tem terapia. E aí todo mundo tem muitas desculpas e a gente já está cansado de ficar ouvindo desculpa. E solução que é bom nada. Eu acho engraçado que até o ano passado... Tony, acho que eu nem volto no final do programa, hein? Até o ano passado, todo mundo tinha solução para tudo. Pois é. Sumiu. Todo mundo, não. Morretes vai ter creche. Paranaguá vai ter educação de primeira. Matinhos, Guaratuba, todo mundo tava perfeito. E agora cada cidade, todo dia chega uma mensagem, uma reclamação de um pai, de uma mãe, de um estudante que não consegue fazer o que ele deveria estar fazendo, que é estudar. E a gente quer deixar bem claro aqui que não é sobre professores e professoras. Definitivamente que não. se dedicam, não é sobre diretores e diretoras, porque não são elas que vão decidir resolver esse problema. E tem outra questão, né? São os que mandam no município, os secretários, inclusive. E outra questão também é a falta de segurança nas escolas. A gente mostrou só nessa semana aqui 2 situações. Então, são muitos problemas, Antônia. São muitos problemas esperando por uma solução que parece que não vai chegar nunca. Então, a gente pede mais uma vez que os nossos gestores prestem atenção, façam aquilo que eles são pagos para fazer, que é gerir, que é resolver o problema. Ou então, se não tem condição de resolver sozinho, que vá buscar quem consegue resolver. Claro. Eu não consigo sozinho, eu preciso do apoio de um deputado, vá atrás do deputado. Preciso de um senador, vá atrás do senador. Se vira, meu irmão. É verdade, aí que tá. Bom...